Vamos dar início à sessão ordinária do dia 23 de abril de 2014. Ao público presente, boa noite. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento 67. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência. Tendo em vista a retirada do radar até então instalado na rodovia Jorge Feres, na comunidade Nova Esperança, seja sinalizado o trecho daquela via pública por toda a extensão da comunidade, a fim de coibir o trânsito de veículos em alta velocidade, o que, na falta de providências, poderá ocasionar sérios problemas aos cidadãos, inclusive com risco à própria vida. Em não sendo possível o município providenciar tal sinalização, seja constatado o órgão estadual competente para tal finalidade. Assino o vereador Dr. Gustavo. Eu queria parabenizar, questão de ordem, senhor presidente. Queria parabenizar o Gustavo pela preocupação da situação que está havendo no bairro de Nova Esperança. Houve uma manifestação ontem lá. E eu gostaria que até pedisse para colocar 4 lombadas lá, aquela lombada mais espaçosa, que é um aqui perto do Motel Piumar, outro lá embaixo, depois da padaria da Sandra, e 2 ali no... Porque nem quando tinha lombada no passado, os carros não respeitavam ali. Parabéns, vereador. Gostaria de estar assinando esse requerimento também. Obrigado. Requerimento número 68. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência. Sejam repostas 3 lâmpadas no sistema de iluminação pública situado na rua projetada, localizado na comunidade Nova Esperança, atrás do motel Piumar, tendo em vista que aquela via pública encontra-se às escuras. Assina a vereadora Marta Scherri. Requerimento número 69. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao senhor prefeito de Piúma a seguinte providência. Seja instalada iluminação adequada no campinho de areia de vôlei, situado na orla, nas proximidades do quiosque número 3, a fim de que os cidadãos possam praticar esportes no período noturno. Assina a vereadora Marta Scherri. Requerimento número 70. Considerando que a Prefeitura Municipal de Piúma promoveu no ano passado campeonato de futebol e não se viu a documentação publicada referente à contratação de árbitros, considerando que há informação de que será promovido novo campeonato de futebol e muitos querem saber como funcionará a arbitragem, o vereador que abaixo subscreve vem requerer de Vossa Excelência seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal requerimento de respostas por certidão ao seguinte pedido de informação. Sobre o Campeonato Municipal de Futebol de 2013, como foram pagos os árbitros que atuaram no campeonato? Qual o conteúdo dos contratos dos árbitros? Qual o valor pago a cada árbitro? Qual o conteúdo do edital de licitação para a contratação de árbitros? Sobre o Campeonato Municipal de Futebol previsto para esse ano de 2014, qual a providência que já foi tomada para a contratação dos árbitros? Assino o vereador Dr. Gustavo. Requerimento número 71. Considerando que a Prefeitura Municipal de Piúma promoveu recentemente licitação para a compra de alimentos para a saúde e hospital, considerando que há 1 ano e 4 meses não se tem notícia de contrato de alimentos para a área de saúde, incluindo o hospital, considerando que só a informação bem prestada pode eliminar boatos maldosos ou não, o vereador que abaixo subscreve e requerer a Vossa Excelência seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito requerimento de resposta por certidão ao seguinte pedido de informação. Qual o conteúdo dos contratos de compra de alimentos para a Secretaria de Saúde e Hospital, realizados pela Prefeitura Municipal de Piúma desde janeiro de 2013 até a presente data? Encaminhar cópias. Assino o vereador Giovanni Bidim. Requerimento número 74. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer que sejam requisitados ao senhor prefeito de Piúma as seguintes informações. O servidor ocupante do cargo em comissão de gerente de projetos, criado pela Lei nº 1931, de 2013, a qual determinou que seu vencimento era de R$ 4.625,39, de acordo com as folhas de pagamento publicadas no sítio da Prefeitura na internet, nos meses subsequentes à sua nomeação, agosto, setembro e outubro de 2013, percebeu remuneração bem além do determinado. Tal irregularidade foi devidamente apurada por inquérito ou sindicância administrativa. Em caso afirmativo, encaminhar cópia do relatório final,
e dos comprovantes de recolhimento dos valores recebidos indevidamente. Em caso negativo, justificar. Assinam os vereadores Giovanni Bidim e Dr. Gustavo. Requerimento 75. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu prefeito de Piúma a seguinte providência. Sejam efetuados reparos na passarela da ponte José de Vargas Cherre, ponte de Taputanga, assim como a instalação de luminárias na mesma, tendo em vista os seus estados deploráveis de conservação, atendendo aos reclames dos cidadãos que a utilizam. Se tal providência não puder ser executada pela Prefeitura, que o senhor prefeito envie esforços no sentido de interferir junto ao órgão estadual competente para que os problemas sejam sanados com a necessária urgência. Assina o vereador Giovanni Bidim. Projeto de Lei número 26, autoria do vereador César Bassu, dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Veto ao projeto de lei número 14, autoria do vereador César Bassu, dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas da cidade. Procedimento especial, discussão e votação. Pelo regimento, é só os líderes que podem discutir e o autor. Tá? Ô, Oswaldo, pela ordem, o autor não estando o projeto retirado, não, né? O veto é obrigatório de ser votado. Então vota hoje, então, né? O prefeito vetou o projeto de lei do vereador porque estipulava aqui na lei atribuições para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E isso só o prefeito que pode fazer. Então, o próprio vereador entrou com outro projeto, retirando essa palavra Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ou seja, o veto, tecnicamente, está correto. Pode ir. Cumprimentando, então, a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Joel. Assim se faz com os demais nobres vereadores. Boa noite também a todo o público presente. Prazer em tê-los aqui em mais uma sessão. Só no contexto também do porquê de ser favorável ao veto, é que o veto realmente, da formatação que estava, colocaria um contexto de obrigatoriedade em questão à Secretaria de Meio Ambiente. Então, estaria conflitando um pouco realmente essa questão de funções e poderia estar trazendo futuramente alguma situação adversa. Então, a gente entende, como líder aqui da bancada, a gente entende que vamos ser favorável ao veto, mas, já em um diálogo com o nobre vereador que apresentou o projeto, ele vai fazer a emenda, a qual vai ficar flexível, né, para o futuro contexto de efetivação do projeto.
Não, esse projeto ele é muito importante, projeto de urbanização, de plantação de árvores, mas teve algumas coisas, como o Giovanni falou, mas já está entrando outro projeto no lugar, de acordo com como manda a lei. Só isso. Em votação, o veto ao projeto de lei número 14, do vereador César Bassu, por ordem parlamentar. Vereador Jacques Pereira. Pelo veto. Vereador Mário Dantas. Sem discussão. Pelo veto. Pelo veto. Não, é a votação. Vereadora Marta Scherri. Eu sou a favor do veto. Vereador Pretinho de Piúma. A favor do veto. Vereador César Bassu. Eu sou a favor do veto, como eu já falei, que já está entrando outro projeto. Vereador Doutor Gustavo. Mantenho o veto. Vereador Doutor Joel. Mantém o veto. Vereador Duda Madeira. Mantém o veto. Vereador Aldinho Filho. Mantém o veto. Vereador Giovanni Bidim. Mantém o veto. Vereador Isaías Dantas. Mantendo o veto. O projeto de lei número 14, com o veto do prefeito, está aprovado por unanimidade. Então, próximo projeto. Projeto de lei número 13, autoriza o Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES, junto à Caixa Econômica Federal, e a oferecer garantias. Procedimento ordinário, discussão e votação. Há uma emenda que é apresentada pelo vereador Dr. Joel, reduzindo o valor de 10 milhões de reais para 5 milhões de reais. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Mário Dantas. Queria pedir à bancada que vote a favor desse projeto, que eu vejo a necessidade da administração quanto à Secretaria de Desenvolvimento, que o secretário Nelson Morguete, um homem responsável, um homem que eu tenho um carinho e apreço e tem total a minha confiança. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marta Scherri. Sem discussão. Vereador Pretinho de Piúma. Sem discussão. Vereador César Bassu. Vereador Doutor Gustavo. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente. Mais uma vez, prazer tê-los aqui. Esse projeto PEMAT, Programa de Melhorias na questão de arrecadação tributária, administração tributária, modernização, há uma primeira lida, há um princípio, é um excelente projeto. Um projeto que visa uma captação de recursos para investir no nosso município. E a ordem no valor de até 10 milhões de reais. É um valor considerável para que a gente consiga modernizar a gestão nos setores sociais básicos. Porém, nós queríamos entender algumas coisas dentro do projeto. Por quê? É um valor, um aporte muito alto, 10 milhões de reais, até 10 milhões de reais, é praticamente 20% da nossa receita anual. Para isso, nós precisamos de um plano de trabalho. Nós precisamos entender como que o município quer captar esse valor, de que maneira? Via BNDES, via Caixa Econômica? Ok. Onde vai ser aplicado esse recurso? De que maneira? Depois, como vai ser pago? Em quanto tempo? De que maneira? E nós pedimos que o secretário de Desenvolvimento trouxesse para nós
esse plano de trabalho para que pudéssemos analisar quais são as garantias do município para poder pagar 10 milhões de reais. Como está a nossa finanças hoje? Então, essas perguntas não foram respondidas pelo secretário de Desenvolvimento, não nos apresentou o projeto para que nós possamos analisar. Então, nós ficamos um pouco receosos, porque nós precisamos entender. Num passado não tão distante, o nosso município tentou arrecadar, num determinado momento, um valor. Só que o município ele não tinha como arcar com esse pagamento, ele não tinha como garantir esse pagamento. Ok. Então, nós ficamos preocupados. O nosso presidente apresentou uma emenda de 5 milhões, que não seja até 10 milhões, mas que sejam 5 milhões. A minha pergunta, senhor presidente, continua no sentido de, e o plano de trabalho? Se é 1 milhão, são 2 milhões, são 5 milhões, são 10 milhões, precisa ser planejado. Você precisa mostrar como você quer. Pedir uma autorização e depois fazer como quer é diferente. Nós precisamos entender como vai se dar para depois poder analisar se o nosso município tem viabilidade de buscar esse recurso. Para pagamento, quando você vai ler lá no programa, você entende que as nossas receitas de tributos, como, por exemplo, ICMS, fica em avalia em relação a esses 10 milhões. Quer dizer, se não conseguimos arcar, as receitas do município vão ficar retidas para isso. Será que isso é viável para o nosso município? O nosso município está sem secretário de Finanças há mais de 6 meses. Não se justifica aquela secretaria porque funciona sem. Nós fizemos uma pergunta ao nosso prefeito aqui na primeira sessão sobre contabilidade, sobre parte técnica. Ele pediu publicamente que fosse feito por escrito, não nos respondeu. Fico preocupado e nós vamos encaminhar que esse projeto não seja aprovado, porque nós não temos as garantias ou mostrado a nós como vai ser utilizado esse recurso e de que maneira. Será que isso realmente é benéfico para o nosso município? Isso não nos foi apresentado. Faltando todas essas argumentações para que nos embasasse a aprovar essa lei no sentido de autorizar o Executivo a arrecadar, nós não entendemos da melhor maneira e vamos pedir que a nossa bancada vote contra esse projeto. Vereador doutor Joel. Vereador Edu da Madeira. Eu digo pelas palavras do doutor Gustavo, entendeu, que precisa mais aprofundar para nós sabermos aonde vai ser investido esse dinheiro. Então, tem que ter um projeto para nós sabermos aonde, se é para a melhoria da cidade, que vamos melhorar para fazer a arrecadação maior de IPTU, que faça um projeto, que traga um projeto para nós podermos ver, explicar para o povo ficar ciente de o que, aonde vai esse dinheiro. Vereador Heraldir Filho. Sem discussão. Vereador Giovanni Bidinho. O contexto, de modo geral, foi muito bem detalhado pelo nosso nobre vereador Gustavo. Não fomos incoerentes de hoje estar aqui citando que somos contra uma aprovação, ainda que prematura, porque convidamos o nosso secretário de Desenvolvimento para se fazer presente em uma das nossas reuniões da comissão. O mesmo se fez presente, argumentamos com ele as nossas dúvidas e os nossos receios, pedimos ao mesmo que nos encaminhasse toda essa documentação de forma detalhada, demonstrando os direcionamentos a serem feitos em relação a essa verba, assim também como o orçamento que seria encaminhado a cada situação de gasto. De modo que nós não tivemos nenhuma conduta de encaminhamento desses documentos junto à Câmara Municipal. Como aprovar, de fato, um valor que pode chegar até 10 milhões? 5 pela emenda do nosso nobre vereador Joel, mas o pedido inicial até 10 milhões. Sem saber os juros que iremos pagar, quais os gastos junto à Caixa Econômica que iremos arcar futuramente? Eu não sei, porque a Caixa Econômica não vai dar de brinde 10 milhões e depois não querer nada em relação a juros e outras amortizações. Então, a gente vai estar
visualizando um projeto que não tem uma descrição, é um pedido que vem em 2, 3 folhas para nós, mas não nos mostrou de fato para o que veio. Então, de fato, a nossa bancada se manifesta contra e fica aqui também o nosso clamor para que os demais vereadores possam acatar contraditório a essa aprovação. Vereador Isaías Dantas. Eu voto contra o projeto. Projeto em votação. Projeto de lei em votação por ordem parlamentar. Vereador Jacques Senhor presidente, na verdade, o secretário, todos conhecem, e o secretário Nelson Morguete sempre combateu a corrupção, sempre lutou a favor das coisas corretas e honestas. Quando ele pediu até 10 milhões, e Vossa Excelência, senhor presidente, colocou 5, e o entendimento que ele nos colocou, que quando ele conseguir esse empréstimo, através da Secretaria de Desenvolvimento, que ele vai trazer todo aquele projeto aonde que vai ser gasto. Então, na verdade, eu peço que a bancada vote a favor. Vote a favor, porque o vereador Nelson Morguete, secretário, ele não é nenhum irresponsável, e nem o governo é irresponsável para pegar dinheiro com juros altos, que, na verdade, nós vamos liberar. Se eles verem que não há condições, que os juros não competem, eles não vão pegar. A administração não é nenhuma responsável, não tem nenhuma irresponsável, não, senhor presidente. Então, peço à bancada que vote a favor. Vereador Jacques Pereira. A favor do projeto. Vereador Mário Dantas. A favor do projeto. Vereadora Marta Scherri. Contra. Vereador Pretinho de Piuma. Eu vou votar contra o projeto. Vereador César Bassu. A favor com a emenda. Vereador Dr. Gustavo. Contra o projeto. Vereador Edu da Madeira. Contra o projeto. Vereador Aldinho Filho. A favor. Vereador Giovanni Bidim. Contra. Vereador Isaías Dantas. Contra o projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. O projeto de lei número 13, de autoria do Poder Executivo, a contratar financiamento do PEMAT, da gestão dos setores sociais básicos do Bandes, junto à Caixa Econômica Federal, foi reprovado, porque precisava de 8 votos. Está reprovado o projeto. Tribuna Popular. Tribuna dos Vereadores. Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, mesa, boa noite, vereadores, a minha secretária de saúde, Francine, a primeira-dama, boa noite, e público presente, boa noite. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, queria dizer, senhor presidente, que eu já sei que alguém vai falar sobre o veículo da saúde que vai para Cachoeiro de Itapimirim. Nós temos, no momento, uma Kombi, e teve um dia da semana passada que ela quebrou e, na verdade, não tivemos condições de chegar até Cachoeiro de Itapimirim. Mas sabemos da dificuldade e também queria agradecer a secretária que está comprando mais 3 Topic Zero, já está lá pronto já para entrar em licitação, em pregão.
E nós temos 2 Topics que vão para a Vitória. A gente vai ficar no final com manter as 2 Topics para a Vitória e vai chegar mais 3. Que essa Kombi, na verdade, ela tem se sacrificado para chegar até Cachoeira Itapemirim. A gente sabe que há necessidade de um carro mais confortável para a população. Senhor presidente, companheiros, por presente, eu vejo nas ruas as pessoas, eu ando nos bairros, conversando com a população. Nós ouvimos algumas pessoas falando sobre a festa que houve da Semana Santa, e a gente consegue enxergar, alguém fala bem e outros falam mal, mas eu tenho certeza que a maioria falou bem desse evento, porque se não faz nada, é criticado. Se faz alguma coisa, também é crítica. Mas a crítica sempre é bem-vinda. E a gente nós só vamos crescer se a gente souber receber a crítica para poder acertar. Nós temos o primeiro festival da torta capixaba, e, na verdade, eu vi o trabalho do companheiro Adir, pedindo algumas pessoas para fazer torta, para tentar vender, e algumas pessoas não acreditavam no evento. E aqueles que acreditaram, senhor presidente, no primeiro dia venderam as tortas todas, e foi muito boa a festa. Tive conversando com o padre Gilberto elogiou tanta festa, que foi uma festa muito boa naquele momento da Semana Santa, que as pessoas vêm para aqui, para Piúma, e às vezes não conhecia a torta capixaba. A gente sabe que não deu para agradar todos, mas no próximo ano, quem sabe que nós possamos agradar aqueles que ficaram desagradados. Porque, na verdade, tudo que você fizer, às vezes as pessoas não vão agradar, não tem jeito. Mas nem Deus agradou todo mundo. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereadora Marta Schein. Boa noite, colegas vereadores, público presente. Aproveitar que a nossa secretária de Saúde se encontra, né, para dar um puxãozinho de orelha nela. O nosso aparelho de raio-x, eu não sei o que está acontecendo. Se os funcionários não estão sabendo tirar raio-x, ou se ele está com problema. Essa semana passada, a dona Virgínia tirou um raio-x aqui do fêmur, não estava quebrado, estava bem, o fêmur dela estava perfeito. Foi para a Anchieta, tirou o raio-x, estava quebrado, teve que ir para Cachoeiro fazer uma cirurgia. Ontem, o Juninho, meu vizinho, filho do Hernandes, fez um raio-x do braço, que ele caiu de moto, não, só machucou. Juninho com o braço inchado, vai para a Anchieta, tira o raio-x, está em Vitória, inclusive fez uma cirurgia hoje do braço. Menina lá do Lago Azul há pouco tempo, quebrou o fêmur, veio no hospital, fez um raio-x sentada, e a minha é deficiente, fez sentada na cadeira, fizeram o raio-x da menina. Lá o joelho não tem nada, só machucou, a menina estava com o fêmur quebrado, foi para Vitória fazer uma cirurgia. Isso é que chegou a mim, né? E outros que chegaram, você está entendendo? Fala por longe lá, mas não vem a gente. Eu acho que isso aí é muito sério. A gente tem que tomar uma providência. O Juninho ficou em casa 2 dias com o braço inchado, doendo sem parar, resolveu levar para a Anchieta. E o povo fala mesmo, reclama mesmo, e com muita razão. Outro problema que nós estamos tendo sério também. O médico pega um eletro. E se a pessoa tiver necessitada desse eletro imediatamente? Coração é coração, não é? A gente está perfeito, andando, rindo, brincando, mas não sabe o que está acontecendo com o coração da gente. Vai fazer o eletro no hospital, chega com um pedido, que não é pedido no hospital, pede no posto, qualquer lugar assim. Não pode fazer o eletro aqui, não. Só se chegar lá no posto que você pertence, o centro de especialidade, dá a entrada, vem para a Secretaria de Saúde, marcar o eletro, e daí, se não puder esperar? Né? Essa semana mesmo, o Ian estava com a cirurgia, teve que pagar o eletro, porque não tinha condições para pagar o eletro para poder fazer a cirurgia do menino, que daqui, que dali, e leva um mês, se não perder. Às vezes perde. E como é que fica? E se essa pessoa vir a óbito? A responsabilidade é de quem? Eu acho que isso é uma coisa muito séria. Chegou com pedido um eletro lá, médico nenhum não vai pedir à toa, porque está desconfiado com alguma coisa, algum problema tem. Eu acho que isso aí tinha que ser revisto, isso aí. Chegar lá no hospital com pedido de um eletro, faz. Tem gente lá à disposição, que eu sei que tem. Não é? Isso é 24 horas, tem uma pessoa lá.
Ah, não pode fazer, tem que ir para o posto, tem que... Aí, daí? Eu espero que você olhe isso com carinho, sabe, Francine, que está muito sério mesmo. O povo reclama e com razão. E na hora que morrer minha filha, sai da reta. Né? Eles estão repletos de razão com isso. Uma boa noite. Vereador Pretinho de Piúma. Boa noite, vereadores, público presente. Agradecer a presença de todos aí. Não sei nem para que existe secretaria, né, da saúde, né? Porque procura vereador. Será que é mau costume da gestão anterior? Não sei o que acontece. Vereador, eu acho que essas coisas deveriam chegar até a secretária. Talvez seria mais fácil resolver esse problema. Uma parte, vereador. Eles procuram a gente porque a coisa ela não anda. Se andasse, não procuraria. Você entendeu? Se andasse conforme teria que direitinho, ninguém procurava. Procura porque o negócio está feio. Bate lá e some. Bate e fica. Então, é sério, por isso que eles procuram. Eu acredito que não. Eu acredito é porque, se chegar até a Francine, de repente até esse profissional pode ser, né, transferido ou mudado para outro lugar, porque tem que chegar até ela. Às vezes chega realmente, as coisas ali são resolvidas. Hoje mesmo foi resolvido um problema aí que estava rodando a Câmara todinho e o problema já estava solucionado na mão da secretária. Eu não culpo a secretária, às vezes, né, essas pessoas que não procuram o local correto. Mas hoje aqui eu vim mais para poder falar que no jornal aí saiu alguma coisa a meu respeito, né? Queria falar até para jornalista que o autor do projeto não fui eu, que estampou minha foto, não fui eu o autor daquele projeto, eu também votaria contra aquele projeto, né? E ficou claro, deu a impressão que o Pretinho é um patinho feio, né? Patinho feio, o autor daquele projeto, não sou. Queria falar também, deixar registrado nessa casa de lei aqui, para jornalista, que ela está com alguma implicância pessoal com a minha pessoa, porque eu retirei a minha filha de 7 anos da casa dela, onde estava tendo cerveja, cigarro. Sou um pai coruja, sou um pai protetor, não admito, irresponsável a mãe de ter deixado a filha àquela hora da noite. Queria deixar claro aqui para as pessoas por que ela está me perseguindo. Para mim é um jornal que faz sentido nenhum. Agradecer também, porque as pessoas me pararam na rua para conversar comigo, me pedir informação. Eu lembrei até do finado deputado, né, que dizia, o Clodovil, fale bem ou mal de mim, é importante que eu esteja sendo lembrado. E quero que ela continue estampando minha foto no jornal, que serviu muito para mim. E os demais aqui, agradecer a presença de todos aqui, né, e desejar uma boa noite para todos aí. Vereador César Bassu. Nada a declarar. Vereador Dr. Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de lembrar, na semana passada nós tivemos uma sessão especial, a doutora Valquíria esteve aqui e expôs tudo sobre a sua secretaria, a modo que ela achou melhor, e nós não tivemos uma sessão comum, foi especial pela presença da secretária. Mas naquela sessão nós fizemos, eu e o vereador Giovanni, uma moção de louvor, e provavelmente já foi encaminhado à Escola de Ensino, de Centro Educacional Paulo Freire, na pessoa da professora Sandra, da diretora Karina, da Sônia e do Luiz Alberto, que provavelmente são os proprietários. E a gente quer fazer menção, porque fomos convidados pelaquela repartição, pelaquela instituição de ensino, e pudemos estar ali, ver como é que é a metodologia, ver qual é a ideologia deles, o que eles pensam, como eles trabalham, como é que é a estrutura, e nós ficamos muito satisfeitos de ver que eles contribuem muito na educação do nosso município também. Então, nós ficamos satisfeitos com o que nos foi apresentado, com o que nos foi dito, e fizemos aqui uma moção de louvor, e que eles recebam essa moção de louvor de nossa parte. Outro requerimento que fiz na semana passada foi sobre aquele assunto que abordamos aqui, sobre o calçamento lá do Céu Azul, que nós vimos que foi realmente de uma forma ruim, ficou ruim, inclusive a prefeitura foi lá com a sua máquina alocada, com homens da própria prefeitura, removeu alguma coisa daquele calçamento e já tem uma empresa refazendo, reestruturando. Então nós queremos entender, nós queremos ver o que aconteceu ali. Queremos ver a documentação para poder entender plenamente, realmente, qual foi o problema.
qual é a responsabilidade, o que tem sido apurado e como vai ser daqui para frente. Vai ter ou não vai ter ônus para o cofre público? Na minha opinião, já teve. Porque se a prefeitura colocou máquina, se a prefeitura botou homens, a prefeitura pagou alguma coisa ali. E a responsabilidade é da empresa. Que bom que a empresa está refazendo, que bom. Mas e se a empresa acionasse a prefeitura e dissesse que não dava garantia porque mexeram na estrutura deles, que eles fizeram? E para ter garantia, só eles podem dar garantia. Não sei. Não sei como é que se dá. Então, para entender melhor e trazer esclarecimento ao público que me procura e a vocês que vêm aqui, fiz um requerimento sobre aquela obra no Céu Azul. Outro requerimento que fiz também na semana passada, e gostaria de falar sobre isso, é em relação a o Ministério Público falou para o Executivo que ainda há algumas contratações irregulares. E o nosso município não mudou. Tenho informação de que continua comissionando pessoas em desvio de função, nem vai para a função de origem, já vai direto para uma outra função. Isso não é tarefa do município, isso não é legal. Então, continua, tem essas informações, e pedir aqui todas as portarias de nomeação de todas as pessoas de cargo comissionado. E eu queria fazer um parêntese e deixar bem claro. Eu não sou contra comissionado, porque comissionado tem que existir, a prefeitura funciona com eles. Eu acho que eles têm que trabalhar. Eles se dispõem a trabalhar, eles querem trabalhar e tem função para eles. Então, põe eles na função deles. Por que está desviando a função? Acabamos de fazer um outro requerimento e nós podemos constatar, se você for lá no site da prefeitura, na folha de pagamento, você vai ver que tem uma pessoa num cargo que foi votado aqui nessa Câmara no ano passado, no valor de R$ 4.500, que é um gerente de projetos. No mês subsequente, agosto, setembro e outubro, ele recebeu valores desproporcionais ao salário dele. Desproporcional, sim, porque se você for lá ler na lei orgânica, no artigo 95, estipula o máximo de salário que ele pode receber caso ele participe de uma comissão, qualquer que seja. Então tem que ser reavaliado e a gente quer ver através de documento, porque tem ainda irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura de Piúma. E são irregularidades altas. O salário de R$ 4.500 pular para R$ 7.900 é muito dinheiro. Vai lá e abre agosto, setembro e outubro, que você vai ver o que eu estou falando. Você vai notar que lá estão irregularidades que a gente já vem falando há um tempão e solicita que sejam retiradas essas irregularidades, corrigidas da melhor maneira possível para a gente poder entender. Outra coisa que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de elogiar o nosso nobre vereador César Bassu, primeiro, por esse projeto, em que acatamos o veto, porque realmente estava conflitando tarefas, aquilo que é legislativo, aquilo que é executivo, e a nobreza de Vossa Excelência de já apresentar um novo projeto, refazendo para que não interfira no executivo e que nós possamos aprovar no futuro próximo o projeto de Vossa Excelência novamente. E o outro é elogiar Vossa Excelência, que repensou, mais uma vez, utilizou de coragem, conseguiu tirar aquele projeto de informação que foi um projeto polêmico, muito comentado. Quero parabenizar Vossa Excelência pela coragem, audácia de remover o projeto de autoria de Vossa Excelência, que nós achamos que seria uma mordaça ao Legislativo, e Vossa Excelência foi muito nobre em remover esse projeto. Gostaria também de um outro requerimento que fiz essa noite. Essa semana fui muito procurado, e na semana passada também, por pessoas do esporte, ligado ao esporte do nosso município. Tanto que fazem parte da gestão, como que praticam o esporte no nosso município. E aí fizemos um novo pedido de informação em relação a como vai se dar o campeonato desse ano, porque no ano passado nos procuraram aqui nessa Câmara pessoas que disseram para nós que foi conversado, foi feito reunião, temos áudio e tal, mas na hora de fazer o campeonato foi completamente diferente daquilo que foi acordado. Então, como é que vai ser o campeonato desse ano? Para que não tenha impasse. Pessoas nos procuraram e disseram que não tinham como receber pela arbitragem, porque a arbitragem tem que ser contratada. Não pode ser assim aleatoriamente. Como que vai se dar esse ano? Está chegando, já me procuraram novamente, o esporte vai de novo participar do Campeonato Municipal de Futebol, e como que vai acontecer isso? De que maneira isso vai acontecer? Então, queremos entender para poder explicar. E aproveitando que também me procuraram, o pessoal do futevôlei, do campinho ali na praia, estão sem luz. Gostariam que fosse colocada uma luz para praticar um esporte. Valorize o pessoal do nosso município. Não vejo tanta dificuldade em comprar aquela lâmpada, não vejo. Mas, se tem dificuldade, vamos dar uma ênfase um pouquinho maior. Vamos olhar todas as áreas do nosso município, não uma ou outra, todas.
e o pessoal lá reivindica. Dona Marta fez aqui, parabéns, Dona Marta, uma indicação. Põe a luz ali, faz funcionar o campinho. O pessoal pratica aquilo ali há anos, está sempre ali se divertindo. Não vão para outras coisas, não vão para droga, não vão para criminalidade, estão ali se divertindo, só estão pedindo uma lâmpada. Por que não colocar uma lâmpada? Por que não olhar por eles também? É uma indicação que a gente gostaria. Gostaria de falar sobre a indicação que fiz. Obrigado, vereador Isaías Dantas, por colaborar e assinar junto comigo. A gente vê que realmente foi tirado. A informação que eu obtive ligando para os órgãos competentes é que provavelmente, nem eles souberam dar a informação precisa, a empresa que faz essa parte do radar foi trocada. Então a empresa antiga retira os equipamentos e a nova vem e apresenta os equipamentos novos. Só que nesse meio tempo fica a população. E ontem teve lá realmente um acidente entre uma carreta e uma Kombi. A gente precisa zelar por eles. Concordo com Vossa Excelência e faço apoio a Vossa Excelência. Quebra-molas que foram tão bem colocados na cidade, que se estenda para lá, que coloquem lá no quantitativo que queiram, ou de uma maneira adequada, para que não haja um trânsito inadequado naquela região. Parabenizo Vossa Excelência mais uma vez pela indicação também, concordo com o senhor. Eu acho que ali é possível redutores de velocidade do tipo lombada, horizontal, com face ali, para que as pessoas não ultrapassem o limite. E, para finalizar, gostaria de deixar mais um alerta, porque tenho visto constantemente os veículos da prefeitura, continuam sendo usados de forma irregular. Existe uma lei no nosso município de 2009 que regulamenta toda a utilização de veículos da frota da prefeitura. Lei 1514 de 2009, quem não conhece. Aqui fala tudo de como tem que ser feito, e não é dessa forma que está acontecendo. Tem veículo sendo utilizado para levar filho para a escola, e eu provo. Tem veículo sendo utilizado para levar água para o estabelecimento próprio de manhã cedo. Tem veículo ficando na garagem de motorista. Tudo tem prova, tudo. Ninguém está falando aqui de maneira leviana, ninguém. Muito pelo contrário, continua sendo de forma errada a utilização de veículos próprios no nosso município. Então, eu quero fazer mais uma vez um alerta, chamar a atenção que é possível mudar, mas tem que querer. Se não quiser mudar, não vai mudar mesmo. E nós já falamos disso há muito tempo. Se for observar aqui, eu fiz um requerimento sobre isso em agosto de 2013. Nós estamos em abril de 2014, mudou quase nada. Quase nada. Então, gostaria de deixar por último esse alerta. Continua irregular a utilização de veículo no nosso município. No mais, uma boa noite a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vereador Heraldinho Filho. Boa noite à mesa, boa noite a todos os vereadores. Primeiro justificar minha ausência semana passada aqui, que teve 1000 conversas, mas eu tive um problema lá em casa. Hoje faz 2 meses que minha mãe faleceu e eu tive um problema lá e não pude comparecer. Primeiro, a gente vai falar sobre críticas, que o vereador falou. Tem tanta gente radical que já passa a estar com ódio até da administração, que a semana publicaram, eu fiquei assim meio chateado, meio chocado. Um ônibus que estava na praia, aí botaram veranista, durista, isso são os veranistas de Piúma. Quantas vezes a gente pega aqui um ônibus, vai para Aparecida, chega lá, a gente de repente não tem esse tratamento. E, graças a Deus, que alguns que eu vi criticando nem são daqui, estão morando aqui hoje. E, de repente, se não tivesse o carinho de nós, nativos do lugar, de repente não fosse acolhido, não estariam aqui. Uma cidade que tem um exemplo, tem 6 vereadores aqui que não são do município, estão aqui. Então, a pessoa está com ódio, está querendo criticar, que acaba zombando de uma pessoa que junta o dinheiro o ano todo, trabalha para vir. Aí se julga superior. Então, eu acredito que essa pessoa não tem o direito nem de criticar, porque eu acho muita ofensa com o ser humano que está ali. Quer atingir a administração, quer atingir os outros, mas atinge um ser humano que juntou o dinheiro, trabalhou o ano todo para vir passear no nosso município. E ainda fica zombando das pessoas. Eu acho no meu ponto de vista, eu acho meio um descrédito para essa pessoa, entendeu? Outra coisa, eu também dou razão, o negócio das máquinas, porque aqui a gente tem um trauma. Realmente, teve máquinas no passado que não trabalharam. Vieram, comeram dinheiro, comeram óleo e não trabalharam. Quando trabalha, a gente ainda
engole um pouquinho. Então, mas eu estou de acordo. A gente tem um trauma aqui nessa cidade de máquinas que já não trabalharam. E concordo com o vereador aqui desse negócio lá da Aparecidinha, que procuraram a gente passei lá hoje, muita pessoa reclamando. Eu acho que é alguma coisa também do Estado, parabenizo o vereador, entendeu? Que nessa união, para não acontecer o que já aconteceu, mesmo com aquele radar, já ainda acontece, sem aquilo, piora. E demais, boa noite a todos, fico com Deus. Vereador Giovanni Bedin. Mais uma vez, boa noite a todos. No primeiro momento, só fazer menção a um dos requerimentos que foi feito pela casa na minha pessoa, que seria a manutenção da passarela da ponte de Itaputanga, assim como a iluminação daquele ambiente. E aí eu gostaria, de maneira especial, estar agradecendo ao Isalnei, que publicou no laboratório, dando condições da gente visualizar, enquanto legislativo, representante da população, está reivindicando, e assim foi feito junto à prefeitura. E se cada prefeitura achar que não tem como legalizar, como fazer aquela manutenção, que encaminhe para o DR, que de fato é o responsável, mas eu acho que é uma manutenção muito simplória, né, para a prefeitura não fazer e permitir que algum cidadão possa por ali vir e se machucar de forma até séria. Então fica o nosso apelo junto ao nosso executivo, que faça a manutenção, e o quanto antes, quem o responsável for, de fazer uma iluminação digna naquela passarela da ponte de Itaputanga. No segundo momento, eu vou estar ainda fazendo menção à fala do nosso nobre vereador Gustavo. De fato, nos trouxeram, enquanto até uma questão de indignação, alguns funcionários efetivos, que não conseguem entender como que um comissionado entra e já ganhando um valor considerável, que é um valor que nós aprovamos de R$ 4.600, e de repente vê simplesmente dobrar esse valor sem nenhuma condição de justificativa. Então nós fomos abordados por algumas pessoas, fica ainda o fortalecimento de um nobre vereador, que quando discutimos sobre a Rua do Céu Azul, citou que o engenheiro da prefeitura deveria de ali estar presente, avaliando se o serviço estava sendo feito conforme o contrato ou não. E aí o nobre vereador, na época eu citei, eu também acho, e quando a gente procura avaliar como que está essa questão do engenheiro comissionado no município, aí fica essa questão. Está desenvolvendo um trabalho de fiscalização como deveria? O porquê desse valor está sendo pago de forma acentuada? Qual a justificativa? Acredito que não há, até pela pronúncia da lei aqui citada, que no máximo é 20% se caso participar de comissão. E se participa, vamos ter que ter também os documentos que se encontram direcionados a essa comissão. Não é só falar participo de comissão e aqui vamos pagando. E são questões como essa, de valores pagos de forma excessiva e muitas das vezes ilegais, que tira de fato a condição do profissional, enquanto de carreira efetivo, de um salário mais digno. Isso é natural. Se você paga comissionado de maneiras excessivas, a folha cresce a tal ponto que você não consegue valorizar o profissional de carreira no município. Diga de passagem, alguns, enquanto classes, professores que hoje estão buscando por direito ao enquadramento e não estão conseguindo chegar no senso comum junto com o executivo. Então, a gente acredita que o executivo já era para ter dado um olhar, né? Desde o ano passado, quando aqui citamos por várias vezes a folha de pagamento de forma irregular que estava sendo feito, mas, a partir de outubro, a gente não conseguiu visualizar mais a transparência, que não aconteceu, e fica aqui, então, o nosso sentimento de encaminhar. E caso não tenha justificativa, aqui descreve, no requerimento assinado por mim e pelo doutor Gustavo, o estorno desse dinheiro junto aos cofres públicos.
Porque não é só receber de forma irregular, amanhã cortou, e aí? E o dinheiro que saiu do bolso do contribuinte de forma irregular? Então, fica aqui o pedido de avaliação. Se houver justificativa, que encaminhe, caso contrário, tome as medidas corretas em relação ao RH. Quando a questão do evento, concordo quando cita que algumas críticas possam vir para melhorar futuras situações. Não sou contra eventos, mas acho que eles têm que ser realizados conforme a proporcionalidade da realidade do município. Se nós temos um município que ainda tem uma grande debilidade na área da educação, na área da saúde, em outros setores prioritários, acredito que não é o momento, de fato, de termos um evento com tal estrutura que visualizamos neste final de semana. A não ser que seja verídico, que me falaram hoje, que o palco montado foi doação, a não ser que seja verídico, eu gostaria muito de saber o valor que foi direcionado àquela estrutura. Estrutura que, na minha visão, para a real situação do município, não deveria de acontecer. Monta-se uma estrutura menor, uma estrutura que se adeque à nossa realidade e que, porventura, possa atender o nosso público interno e aos turistas que aqui vêm prestigiar o nosso município. Mas fica aqui, de fato, a minha lamentação, discordo com aquela estrutura que foi montada, uma estrutura grandiosa demais para a nossa realidade atual, uma estrutura que foi montada em um lugar não ideal, uma estrutura que não foi divulgada, um evento que não foi divulgado da maneira que deveria, enquanto publicidade, e dá a entender que foi um evento constituído de última hora. Então, houve realmente várias ações e fatores errôneos que poderão ser revistos e futuramente adequados à nossa realidade do município. Então, fica aqui, sim, o nosso senso crítico em relação ao que foi constituído. E fica no futuro requerimento aqui, que não pôde, como tempo aprausível para ser caminhado, queremos, sim, avaliar qual o valor que foi pago naquela estrutura, até para que a gente possa reconhecer se estamos errados ou não em estar aqui citando tal situação. E ainda complemento, já que falaram que iria se tocar no assunto de transporte da saúde nesse município, que algum vereador iria falar, de fato, vou pronunciar, sim, em relação ao transporte sanitário deste município, não por reconhecer que a saúde é fácil. Reconheço que é a secretaria de maior peso, mais complicada que existe dentro do município. E aqui está a nossa secretária de saúde. Reconheço. Só que no processo evolutivo de 1 ano e 4 meses, aí eu também não posso me isentar de dizer que eu não vi um processo evolutivo que trouxesse, de fato, qualidade de saúde para os nossos munícipes. É diferente. Uma coisa é a dificuldade, uma coisa se organizar, se planejar a ponto de, passo a passo, constituirmos uma saúde que venha, de fato, ter uma qualidade para os demais. Quando cito do evento e a plenitude para não constituir a nossa realidade, eu cito isto. Será que realmente estamos preparados para investir em eventos daquela dimensão e deixarmos pessoas, como citou alguns vereadores aqui presentes, em vez de procurar saúde, procuram aqui. E, de fato, hoje, 4 pessoas individuais, diferentes, procuraram meu gabinete, assim como procura vários gabinetes aqui todos os dias, em busca de uma resolutividade em torno da sua necessidade de enfermidade, que seja exames, consultas, cirurgias. E quando avaliamos que, de fato, por algum motivo, há uma demora excessiva, tentamos, sim, a nível de Câmara, a nível de contatos, para que possa, então, estar vendo com carinho o porquê da demora de tais situações. Hoje veio uma pessoa à nossa procura
que por 3 vezes foi, de fato, marcada uma consulta em Cachoeiro, e por 3 vezes não houve a condução para levar. A grande dificuldade nisso tudo não é só a crítica. A grande dificuldade é a debilidade que se cria e a dor de cabeça que a própria secretária está tendo. São 3 consultas que deixaram de atender outras pessoas, são 3 consultas que a pessoa mencionada não pôde ir. Segundo ela, a secretaria não teria como marcar com um certo exame, ela arcou e já está perdendo nos prazos do vencimento do exame. Então, uma série de coisas que a gente cita, mas para melhoria, de fato, da conduta. As Topics estão indo 2 para Vitórias. Há a possibilidade de fazer um aditivo para Cachoeiro enquanto não há a compra dessas outras Topics? Acredito que sim. O ônibus escolar, que também não é um contrato contínuo, foi feito aditivo. Por que para a saúde não pode? Então, são realidades como esta, e entre outras tantas que a gente poderia estar citando dentro da saúde, que a gente não vê menção neste momento de estar tendo alguns certos tipos de eventos grandiosos. Semana passada, por exemplo, me veio à procura uma cidadã em busca de uma vaga na creche, que já teria há meses deixado a inscrição e, porventura, não foi chamada. Essa cidadã é uma cidadã mãe solteira, precisa trabalhar, a sobrevivência dela depende desse trabalho, e eu fiz a minha parte dentro da legalidade. Fui com ela, junto ao Conselho Tutelar, foi elaborada uma carta dentro dos princípios da lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, como a lei federal, que ampara essa criança que não pode estar fora da escola infantil e da creche. Assim foi encaminhada junto à educação e tem 15 dias para dar um parecer. Caso contrário, o Conselho Tutelar vai representar junto ao MP a vaga dessa criança. Então, não discordo que as coisas aconteçam enquanto eventos, enquanto questões, mas discordo quando as prioridades do município deixam de ser prioridade. Primeiro, vamos arrumar a casa. Vamos dar condições dignas dos nossos munícipes, enquanto saúde, educação, entre outras áreas que, de fato, necessitam enquanto sobrevivência. Depois que tivermos no caminho correto, depois que tivermos a casa montadinha, bonitinha, sim, vamos abrir, dar abertura a outras situações que somos merecedores como o lazer. Então, fica aqui o nosso relato e o nosso pedido, aproveitando a presença do nosso secretário de Saúde, que há 1 ano e 4 meses nós vivemos aqui, de fato, citando algumas observações que podem melhorar na saúde. Em 1 ano com o nosso secretário Manuel e há 4 meses com a vossa pessoa. Mas é fato que a gente não conseguiu ainda essa melhoria. E precisamos que aconteça. Então, hoje a gente vem, mais uma vez, de forma muito educada, respeitosa, pedir para que as coisas mudem. Eu não gostaria, Francine, que as coisas fossem da maneira que o nosso nobre vereador Pretinho citou, só no aspecto vá até a secretária, porque você tem uma equipe muito grande na saúde para te amparar. Você tem coordenadores, supervisores, pessoas capacitadas. Então, a gente pede com muito carinho que você possa realmente abraçar essas pessoas e pôr no trio certo, inclusive muitos comissionados. Porque, se você não tiver esse apoio, realmente vai ser muito difícil você ter essa conduta de uma saúde realmente digna para os munícipes. Fica a nossa dica. Meu nobre vereador. Vereador Isaías Dantas. Queria dar uma boa noite à mesa, os demais vereadores, público presente. Agradecer a presença da primeira-dama e secretária de Saúde, Francine Zucchi. Nós temos que levar algumas considerações, porque a Francine está tão pouco tempo na secretaria e já fez muita mudança. Mas a secretaria, quando a gente vai adquirindo alguns documentos, algumas coisas que nos interessam, e tudo é muito moroso, muito demorado, não é do jeito que a gente pensa. Eu estive numa secretaria, eu fiz o pedido das caçambas estacionárias, eu saí
e estou aqui na Câmara de novo e as caçambas até hoje não chegou. Então, as coisas não é do jeito que a gente quer nem pensa. Se fosse, hoje estaria tudo de bom em Piúma, porque eu tenho certeza que o prefeito ele tem muita vontade de fazer. E não é assim. Porque, às vezes, uma palavra escrita errada, isso aí pode atrapalhar até a vinda dele, outras vezes, candidato. Então, tudo é muito estudado, vai para o controlador, vai para o procurador, a documentação, então isso aí leva tempo. Então, esse tempo que leva, engessa a secretaria fazer um serviço de bom para a população. E, às vezes, a população não entende, acha que a secretária chegou ali hoje e amanhã já tem que estar tendo as soluções dos problemas da população, e não é assim. Eu gostaria também de falar sobre o quebra-mola, porque naquela época que eu fiz a reivindicação do radar, existia 2 quebra-mola lá naquele local e ninguém respeitava. Então, por isso que eu falo dessa lombada alongada, que aí a pessoa realmente tem que reduzir a velocidade. É aquelas lombadas que existe perto do Colégio de Anchieta, aqui, né, antes de chegar no centro de Anchieta, tem aquele colégio novo, do lado esquerdo, aquela lombada que é onde os carros realmente reduzem a velocidade. Na descida do Lago Azul, quem desce também na Igreja do Véu, chegando ali perto da marcenaria do Paulinho, eu também gostaria de estar fazendo um pedido para fazer um trevo naquela subida ali, porque realmente vai acontecer um acidente ali, e eu prevendo esse acidente, eu já estou pedindo, já fazendo um pedido, né, para o prefeito fazer um trevo ali e sinalizar bem, porque as crianças descem ali de bicicleta sem conhecer a maldade, né? Não está tendo a maldade ali, está descendo, está passeando, está brincando, está tendo aquilo ali como uma brincadeira, e às vezes pode encarar um carro subindo e acontecer um acidente. Em frente à marcenaria do Paulinho. Bom, a gente vai trabalhando, a gente vai pedindo, e as coisas realmente conforme eu falei, é muito demorado. Eu lembro que o Gracimar teve uma época pedindo o quebra-mola em frente à residência dele, demorou tanto, porque não é do jeito que a gente quer. As coisas são muito demoradas. Por exemplo, eu lembro que eu era muito criticado na época da iluminação pública. Hoje o Piúma continua tudo escuro ainda. E o próprio secretário que está na pasta, ele me criticava aqui na Câmara. Eu lembro que ele botava o telefone do pessoal do lado, falei, estou aqui na casa aqui do fulano e a luz está apagada. Mas hoje eu não faço isso com ele. Eu não faço com ele, mas eu gostaria que ele olhasse com carinho, porque já deu tempo. Eu não tive estrutura, mas hoje ele já tem tempo, já tem estrutura para estar preocupado em acendendo as lâmpadas da cidade. Porque está uma vergonha. Quando o vereador citou do campinho de futebol, não é só o campinho de futebol, não, é muito lugar de Piúma que está com as luzes apagadas. E aí? Já pensou se eu fizesse a mesma coisa? Secretário, a luz do fulano está apagada. Eu ia estar enchendo o saco do secretário, né? Conforme ele fazia comigo. Mas eu faço assim, a minha reivindicação das lâmpadas da cidade, que olhe com carinho, porque realmente já se passou muito tempo, já deu prazo de chegar o material que na época eu pedi, já deu prazo de cobrar melhor a empresa. Se a empresa não está fazendo, notifica a empresa, chama a segunda colocada, mas Piúma tem que resolver. Já está na hora de começar a resolver. Porque eu, sem estrutura nenhuma, eu ainda estava fazendo melhor. Muito obrigado. Boa noite. Palavra do presidente, doutor Joel. Senhor presidente, o senhor poderia me dar um minutinho? Desculpa interrompê-lo. Não, sem problema. Com a colaboração do senhor, eu queria apenas lembrar aos nobres colegas
foi entregue um convite a cada um de vocês, e quero estender a todo o público que aqui está presente, pelo Instituto Histórico Geográfico de Piúma, uma instituição nova, recente, recém-criada, mas com pessoas com gás, com vontade de mostrar um pouco de diferente e trazer coisas novas para o cenário de Piúma. E eu, como membro desse instituto, gostaria de estender o convite no dia 29/4, semana que vem, às 19h30, vai ser o lançamento do livro Histórias e Histórias de Piúma. Então, se você puder comparecer, os nobres vereadores, vai ser lá no auditório do IFE, às 19h30, no dia 29/4. E no dia 30 e no dia 3 de maio, de 9 às 17 horas, aqui no Colégio Lacerda de Aguiar, na quadra, vai ter uma exposição de fotos, vai ter continuidade da venda do livro. Então, se você puder estar lá, puder ajudar essa instituição, puder estar conosco lá nessa divulgação do histórico de Piúma até 1935, gostaria de contar com vocês. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos sobre a questão da saúde. Não é porque a secretária está aqui, mas eu tenho acompanhado a força de vontade dela, a garra que ela tem tido na saúde, para que a coisa dê certo. E muita coisa a Secretaria de Saúde tem feito. Hoje nós temos 7 equipes de PSF que já não são mais contratadas pelo consórcio, são convênios com o Ministério da Saúde, dessas equipes que existem de saúde aí em todo o Brasil. Piúma, nós temos 7 equipes, já está funcionando. A questão do raio-x, que foi citado aqui, é preciso se analisar vários pontos. Quem olhou o raio-x, que incidência que foi feito o raio-x. Às vezes o cidadão tem uma fratura posterior ao osso, e você tem que saber pedir um raio-x, fazer um raio-x antero-posterior e um raio-x oblíquo para você ver atrás do osso. Senão, às vezes, você vê uma fratura com a dificuldade. Tem que ter uma experiência, não é qualquer colega que vê uma fratura do osso, a não ser quando seja uma coisa aberrante. Mas quando tem que ser uma coisa que tem que se analisar, tem que ver quem está olhando o raio-x e a incidência que ele pediu. Porque se você bateu o raio-x e se você fotografou o osso, a fratura com certeza está lá. Agora, quem está olhando a fratura e quem está pedindo a incidência da posição do osso, aí pode ter problema. Então, eu não acredito que isso seja dos técnicos do raio-x, eu acredito que quem olhou ou quem pediu não tem muita experiência para ver a questão do osso. Mas a vereadora, ela tem a razão dela. Ela passou por isso, ela tem a razão dela. Eu não estou tirando a razão da vereadora. Estou dizendo que a secretária, nesse ponto, ela não tem culpa. Ela contrata a pessoa para fazer e contrata o profissional para olhar. A pessoa que tem que pedir a incidência do osso, certo, para poder ver a fratura com certa transparência. A questão da saúde, eu, sinceramente, acho o prefeito daqui um herói na questão de saúde. Toda prefeitura, todo serviço de saúde no Brasil estão terceirizando, porque ninguém aguenta com a despesa da saúde. A despesa é muito grande. A saúde envolve uma série de despesa e é gigantesca. Vocês veem que Anchieta, que tem um recurso 10.000 vezes mais que o nosso aqui, todo mundo sabe disso, terceirizou o serviço do PA, raio-x e tudo mais. Então, saúde é uma coisa muito difícil, muito complexa, que dá muito gasto. O prefeito aqui, ele é um herói em tocar a saúde, em tentar a saúde dar certo. Porque é muito difícil, gente, é muito gasto, é muito complicado. Eu acho que nós já estamos tendo avanço aí na saúde. A secretária está bem empenhada nessa situação. Eu acho que Piúma vai dar certo. Vai ter dificuldade, ninguém vai esperar 100% de acerto. Vai ter uma dificuldade, mas nós vamos avançar muito mais. A questão do eletrocardiograma é outra questão que eu tenho certeza absoluta. Isso é direção do hospital. Por que não faz um eletrocardiograma lá que precisa? Por que tem que passar não sei para onde? Isso é direção de hospital. Entendeu? Tem que ter uma direção,
empenhada nessa situação, não chegar lá no hospital 2 horas, não chegar lá no hospital 1 hora, tem que ter horário, tem que ter certeza, tem que competência para dirigir a coisa. É por isso que as coisas funcionam, não é a Secretaria de Saúde. Repito isso, não é a Secretaria de Saúde. De maneira que vocês têm que ter uma certa compreensão, porque saúde é coisa muito séria, saúde é coisa complexa, não tem jeito, mas, com certeza, nós vamos ter um avanço aqui grande. Eu acredito no prefeito, acredito na responsabilidade dele como município. Ele já foi prefeito a 4ª vez com esta, a população, a comunidade, Piúma, elegeu o prefeito com aquela força toda de dinheiro que se tinha. Mesmo assim ele ganhou, não foi à toa, porque ele tinha um trabalho, a população acreditou nele, eu também estou com a população, acredito nele, e acho que ele vai fazer coisas em Piúmas aqui, que vai ficar marcado na história de Piúma. Por isso que eu estou com o prefeito. A questão dessas coisas aqui que alguns vereadores falaram aí, eu anotei aqui, a questão de 4 mil e depois mais alguma coisa, mas a gente sabe também que em momentos passados aí, há 1 ano, 2 anos aí, Piúma estava num mar de corrupção. Todo mundo sabe disso. Processado, combustível, bicicleta que tinha combustível, carro velho nos pátios com combustível, carro lá em Campos que foi filmado pelo ex-vereador Nelson Morghetti, tudo lá dentro dos matos, tudo naquela falcatrua que tinha, mas estava todo mundo ali trabalhando, todo mundo ganhando daquilo ali, todo mundo quietinho. Agora, por uma questão política, estão metendo o pau no nosso prefeito, que está aí tentando acertar a coisa. Mas eu entendo que isso é um momento político. Mas podem aguardar que o senhor Samuel Zucchi vai surpreender a população aqui e vamos aguardar no próximo pleito político como que vai ficar. Muito obrigado ao público presente, meus respeitos e uma boa noite.